parte daquela websérie Costura em Casa, bom? Então, a aula de hoje, nós vamos aprender a fazer o passo a passo dessa cestinha aqui, ó, desse organizador, tá? Eu coloquei como organizador para lavabo, mas ele pode ser um multiuso. Hoje nós vamos fazer esse organizador, tá? Ele é feito no sintético, com detalhe em jeans, no tecido mesmo, forrado com bagum, tá? Que é um material impermeável. A alcinha dele é no couro montana, ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje? Então, tá, gente, é o seguinte, eu vou deixar as medidas tudo descrito aqui, tá? Aqui embaixo, na descrição, vou colocar todas as medidas direitinho, de todos os materiais da peça, certo? Então, hoje, nós vamos fazer ela no sintético também, tá? Só que nós vamos fazer na cor aqui, no preto, ó, no sintético preto, aqui no croco, tá? E o detalhe em oncinha, tá? Então, vai ficar um charme essa nossa peça de hoje, ok? Então, é o seguinte, eu vou passar rapidamente as medidas, mas vou deixar tudo descrito aqui, ok? Aqui, nós vamos cortar, vocês podem fazer também no sintético, como no tecido, tá? No tricoline. Só que se vocês fizerem no tricoline, aí vocês têm que estruturar com a manta acrílica, ok? Tá? Então, é o seguinte, nós vamos, a medida do nosso corpo aqui é de 13 por 48, tá? Ele tem 13 por 48, ok? Tá? Aí aqui, para ficar mais estruturadinho, eu dublei aqui, coloquei um TNT, tá? Esse TNT, ele tem a gramatura de 80, tá? Para ficar mais durinho, mais em pezinho, ok? Uma faixa, no tamanho, ela tem 8 centímetros por 48 também, tá? Então, vocês vão cortar aqui, ó, no tecido, ou vocês podem fazer aqui com o próprio jeans ou no sintético. Esse detalhe aqui, ele é opcional, bom? Então, vocês vão cortar no tamanho de 8 centímetros por 48, tá? E aí, vocês vão dobrar ao meio, passar a ferro dessa forma aqui, tá? Depois, nós vamos precisar de um círculo aqui, ó, no tamanho de 16 centímetros, tá? Circunferência 16 centímetros. É o mesmo material do sintético, ok? Depois, nós fiz uma aqui eu vou deixar depois, eu vou escanear, vou deixar para vocês aqui o molde desse lacinho aqui, tá? Que é um detalhe que nós vamos colocar na alcinha, tá? É no montana. A alça, ela tem 3 centímetros, tá? Por 34. 3 centímetros por 34. E o mesmo tamanho, você vai fazer pro corpo, né? Aí vocês vão cortar no forro, que é o mesmo tamanho do círculo, né? Na circunferência 16 centímetros. E pro corpo de 13 por 48, ok? Tá? Então, gente, é o seguinte, o que nós vamos começar a fazer primeiramente? Nós vamos pegar aqui, olha, o sintético, o corpinho dele aqui, tá? E nós vamos pegar essa faixinha aqui, ó, tá? Ela tá dobrada, né? E nós vamos colocar aqui em cima, tá? Essa parte aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Essa parte aqui, ó, pra cima, tá? Aqui, ó. Esse é um detalhe que nós vamos fazer aqui na nossa cestinha. Então, nós vamos colocar aqui o clips, prendendo. Como é sintético, nós vamos utilizar o clips e não o alfinete, certo? Então, vai ficar assim, ó, ok? Tá? Essa parte dobrada aqui para baixo e a parte aberta para cima. Ó, tá? A parte dobrada para baixo e a parte aberta para cima. Então, nós vamos colocar o clips assim,
tá? E nós vamos fazer uma costurinha de segurança aqui em cima e depois vamos passar uma costura, tá? Bem na beiradinha aqui, ok? Nós passamos a costura aqui, ó, gente, tá vendo? Uma costurinha de segurança. Agora, nós vamos passar uma costura aqui embaixo, tá? Aí, vocês podem colocar o ponto no tamanho número 4, tá? Para quem tem a máquina industrial, o tamanho do ponto número 4. Tá? Para ficar uma costura aparente, bonita aí. Então, gente, aqui, ó, eu passei uma costurinha de segurança aqui em cima e uma costura bem aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Tá? Bem aqui embaixo, para ficar esse detalhe aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, dobrar direito com direito, juntando as duas pontinhas aqui, ó. Ok? E eu vou passar uma costura com o pé de máquina aqui, fechando, tá? O nosso anel. Certinho? Tamanho do ponto número 4, porque é camada um pouquinho mais grossa, lembrando retrocesso no começo e no final. Passei uma costura aqui com o pé de máquina, fechando o nosso anel, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui essa parte aqui da circunferência, tá? E nós vamos juntar aqui, ó. Lembrando tudo direito com direito, tá? Aqui, ó, no fundo, nós vamos prender aqui, ó. Certo? Ó, parte do direito para baixo. E com todos os grampinhos em volta, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma costurinha com pé de máquina em toda a volta, certinho? Então, eu vou pegar aqui, ó, por aqui, ó. Vou costurar por aqui, em toda a volta. À medida que for costurando, vai tirando os grampinhos. Aqui, ó. Passamos uma costura em toda a volta, fechando. Então, ficou já aparecendo um cestinho, tá vendo? Já tá formando o nosso cestinho. O que que a gente pode fazer aqui? Faz um pequeno pique aqui, ó. Pega a tesoura e faça pequenos piquezinhos aqui, ó, tá? Tomando cuidado de não pegar na costura, tá? E agora, aqui a gente pega e já pode desvirar. Tirem todas as sobras de linhas. Empurra assim, ó. Vai ajeitando. Tá certo? Já tá prontinho a nossa parte exterior, tá? Bom, gente, aqui nós fizemos, então, a nossa parte exterior do nosso cachepô, tá? Eu vou passar um detalhe para vocês que eu acabei esquecendo. Antes de vocês colocarem essa parte aqui de baixo, tá? Para fechar, vocês façam uma costura de rebate aqui, ó, na lateral, ok? Tá? Façam uma costurinha no tamanho do ponto número 4, tá? Aí, vocês encaixem a parte de baixo e façam a costura curva, tá bom? Então, o mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou fazer com o forro agora. Para o forro, eu estou utilizando o nylon dublado, tá? E a mesma coisa para a parte do fundo. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que aqui não tem o detalhe, tá? Porque essa aqui é a parte interior da peça. Então, aqui eu vou passar uma costurinha com o pé de máquina, e aí eu já volto para mostrar para vocês. Aqui, ó, fechei o nosso anel, agora eu vou colocar a parte do fundo, sempre lembrando, direito com direito, tá? Como nós vamos fazer a costura, costura é feita do lado avesso. Porque a hora que desvirar, não fica aparecendo a nossa costura, tá? É a regra. Prende com os grampinhos, prendendo sempre assim, ó, tá? Pegando bem, ó,
vai girando e vai prendendo. Aqui vocês podem até utilizar o alfinete, mas eu costumo utilizar o grampinho, eu acho que é bem melhor. Então, aqui, ó, nós prendemos com todos os grampinhos, então nós vamos fazer a nossa costura curva aqui, tá? Pegando, sempre fazendo assim a costura. Vendo aqui, fazendo a costura, sempre abaixando essa parte aqui, tá? Faz a costura com o pé de máquina. Tamanho do ponto, número 3. Então, gente, agora nós já fizemos toda a costura em volta, tá? Já fizemos o nosso forro, tá? Deixando o forro direitinho, ó, tá vendo, ó? Parte de dentro, né, do nosso forro. Aí, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar aquela parte externa, tá? Nós vamos vestir direito com direito, ó, tá? Direito com direito. Veste direitinho. Tá? Ajeita tudo direitinho aqui, ó. Lembrando de um detalhe, na hora que nós vestirmos, lembrando de casar costura com costura, tá? A nossa costura daqui com a costura daqui, tá certo? Deixa casadinho aqui, pra ficar tudo direitinho. Costura com costura. Nós vamos utilizar os grampinhos. E nós vamos passar em toda a volta, tá? Ajeitando bem direitinho. E aí, como é que nós vamos fazer para desvirar? Primeiro, nós vamos passar a costura. E depois eu vou falar para você como é que nós vamos desvirar. Mais um grampinho. Ó. Coloquei em toda a volta, tá? Espalha bem direitinho. Quiser colocar mais grampinho. Vamos tirar os excessos de linha. Tá? E fazer, nós vamos passar uma costura com o pé de máquina em toda a volta, fechando a nossa peça. Unindo a parte externa com a parte interna, ok? Aqui nós passamos uma costura com o pé de máquina em toda a volta, fechando, tá bom? Aí, nós vamos tirar as sobrinhas, vamos refilar, tirar esses fiapinhos que ficam, tá? Acerta direitinho, vê se a costura ficou boa. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Para nós desvirarmos a nossa peça, tá? Aqui nós vamos tirar o fiapinho aqui. Nós vamos abrir aqui, ó, fazer uma abertura. Por que eu não deixei antes? Porque a gente tá costurando e pode, de repente, esgarçar. Então, eu vou fazer uma aberturinha aqui, mais ou menos de uns 5, um tanto assim, deixando mais ou menos 1,5 dedo de cada lado, tá? Então, vou fazer uma abertura bem aqui, tá? E com muito cuidado, nós vamos desvirar, tá? Para não acontecer de descosturar tudo. Antes de fechar, a gente vai ajeitando aqui. E aqui agora a gente vai fechar. Ajeita aqui direitinho. E nós vamos ter que fazer uma costurinha. Vocês podem fazer uma costura invisível, ou então vocês podem passar a máquina mesmo, tá? Eu, no caso aqui, eu vou passar a máquina, tá? Virei, tá? Aqui, ó, a intenção é ele ficar um pouquinho pra fora, tá? Não tem problema. Que aí fica esse charminho aqui, tá aparecendo um pouquinho forro, tá? Então, ó, já tá prontinho, tá certo? Ó, o nosso cachepôzinho. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui essa alcinha aqui de montana. Eu já passei uma costura com o pé, não, desculpa. Na beiradinha aqui,
tamanho do ponto número 4,5, tá? Então, passei aqui, ó, aqui e aqui, na lateral, ok? Eu fiz o mesmo procedimento aqui pro lacinho, tá bom? Olha, fiquei todo, tá vendo? Direitinho aqui, ó, certo? Eu vou deixar depois o molde para vocês. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, e colocar a alcinha, tá? Então, vamos deixar essa parte aqui da costura para trás. E aí, nós vamos marcar aqui, ó, mais ou menos aonde que é o meio, né? Aqui é a frente, né? E aqui a lateral. Aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui. Abrir aqui, ó. Assim. Para saber onde que nós vamos colocar a nossa lateral aqui. E mais ou menos, vamos medir com a régua aqui que fica melhor. Vamos botar aqui, 12, não tem 11 e 11. Então, é aqui. Vou prender aqui um grampinho pra gente saber que a nossa lateral é aqui, ó. Essa parte aqui, ó, fica pra trás. Então, nós vamos colocar nossa alça aqui na lateral, tá? Aí, vocês, através dessa costura aqui, vocês medem daqui pra cá e daqui pra cá, pra achar direitinho a lateral, tá? Então, deu 11 pra cada lado. Então, aqui eu vou colocar a minha alcinha, certo? A minha lateral é aqui, ó. Vou fazer um risquinho aqui. Esse aqui é um lápis de costura. Pequeno risquinho, só para eu saber onde que é que eu vou colocar, encaixar aqui a minha alcinha. Tá vendo? Fiz um risquinho bem fraquinho aqui e aqui, ó, tá? Aí, nós vamos prender aqui, ó, tá? Pra baixo aqui, tá? A intenção é deixar assim, tá? Pegar aqui metade, deixar mais ou menos aqui na metade, ó. Aqui, ó, desse jeito, tá? Aí, eu vou prender com um grampinho aqui e outro grampinho aqui. Certinho? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Vocês podem colocar botão, vocês podem colar, mas aqui no caso eu vou colocar um rebitezinho, tá? Um rebite daqui e daqui do outro lado. Então, ela vai ficar assim, ó. Ó que charme, né? Super charmosa essa cestinha aqui, esse cachepozinho. Então, gente, aqui, ó. Já colocamos o rebite aqui, aqui e aqui o nosso lacinho, tá? Colocamos o rebite, aí como é que ficou o nosso cachepô? Super charmoso, não é verdade? Então, aí vocês podem fazer de outros tamanhos também, né? E aí fica opcional para vocês colocarem o que vocês quiserem. Aqui, ó, tá feita nosso cachepozinho, tá nossa cestinha organizadora, já coloquei aqui o rebite aqui dos dois lados, o lacinho também, ó, como ficou charmosa, tá certo? Agradeço aí a presença de vocês. Para quem não for inscrito no canal, se inscrevam aqui no canal, curte, compartilha, tá? Ativa o sininho para vocês receberem as notificações, ok? E voltamos na próxima terça-feira com a nossa continuação da nossa websérie Costura em Casa, ok? Tá? Fiquem com Deus, um abraço e até mais!